Rosemary Almeida, por favor. Bem, boa tarde a todos e muito obrigado por mais uma vez a gente poder estar aqui, né, discutindo esse tema. E eu acho que a colocação ali de eu falar sobre essas diferenças de perspectivas, talvez venha um pouco do fato de eu ser uma pessoa, diria que 85% acadêmica e que tive, né, a possibilidade, na verdade, assim, a grande oportunidade de viver, né, na posição de gestora um tempo aí, e a gente pôde sentir um pouco mais que o outro lado, e me fez cada vez mais acreditar na questão que a TS é uma ferramenta para o gestor, né? Não é apenas um exercício de pesquisa, né, para a universidade. Bom, então, nesse sentido, eu sou do programa de Engenharia Biomédica, sou o que alguns chamam de tecnocrata, sou engenheira, eletricista, né? Estou aí nessa área já há algum tempo militando, e eu acho que até hoje tem um certo respaldo aí com o pessoal, apesar de ser uma engenheira metida no meio de um monte de outras pessoas aí, né, com muito mais gabarito do que eu nesse cenário. As nossas perspectivas são diferentes? São sim, né? E eu acho que tem que ser, né? A universidade, claro, que vai estar muito mais preocupada com rigor metodológico, né? Nós temos que ter um pouco mais de tempo para fazer as atividades, né, inerente às exigências que temos. Somos mais, digamos, orientados à inovação, ou pelo menos somos mais orientados a usar o novo, a querer o novo, a buscar o novo. Tá? E, para a gente, falta recurso humano permanente, né, no sentido, e eu falo muito isso com relação à questão de ATS, porque muitas das vezes a gente até desenvolve determinados processos que seriam momentos da gente poder tornar isso, talvez, alguns produtos, e a gente não consegue, porque, naturalmente, a gente faz esses trabalhos com a mão de obra do nosso aluno, né, e isso aí se perde um pouco. Né? Do outro lado, a gente tem muito mais a necessidade de negociação, isso foi uma coisa que eu aprendi a fazer, a discussão da política, né, de gestão de tecnologia me ensinou muito isso. Tá? No caso das agências, né, eu pus agência como um termo mais genérico, né, mas seja agências governamentais, de uma forma reguladoras, ou mesmo agências de avaliação. Né, os prazos são definidos, são muito mais orientados à regulação, né, e os recursos humanos, em geral, a capacitar, quando não até adquirir, por causa de diversas questões que já foram colocadas aqui, né, com relação à rotatividade e tudo mais. Bom, isso aí, muitas vezes, né, é essa um pouco da imagem que a gente tem, né, essa coisa de pesquisador com gestor, né, ou é um cabo de guerra, ou esse pessoal fala uma linguagem que a gente não entende, né, ou vira uma competição. Né. Eu confesso que quando entrei, né, na minha posição de gerente de ATS, né, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, eu sentia um pouco isso. Né, mas a gente vai quebrando barreiras. Né? E eu acho que, principalmente, com alguns colegas que a gente teve no longo desse processo, a gente viu que a questão do respeito e o reconhecimento das diferentes capacidades propicia que a gente possa fazer um trabalho em colaboração. Opa, acho que foi um pouquinho mais rápido. Acho que está pulando aqui. Algumas das ações que já foram faladas aqui, e que são, assim, né, de parcerias que, de fato, comprovam a possibilidade da gente fazer esse trabalho em conjunto, né? Seja o BRATS, que, infelizmente, hoje está ameaçado de extinção, né? Infelizmente. Já tentei fazer uma campanha, mas não consegui eco para ele. Né? Seja a própria política, né? Seja a Rebras, que já foi bem colocada aqui. A gente não pode esquecer de hospitais sentinelas, é que eu olho muito para Evelinda, que está aqui, né? Que foi a grande pioneira nessa questão, acho que nem tinha esse nome na época, né, Evelinda? Mas já tinha como o Hospital Sentinela, né? Que era grande, o modelo de tecnovigilância surge, né? Com a atuação forte aí da Evelinda na Anvisa. Né? A gente já tem aí algumas outras colaborações com a própria Conitec e os NATs que já foram colocados aqui. Eu acho que são todas essas iniciativas que a gente está vendo, que têm surgido, né, e que tem propiciado aí essa melhoria do diálogo, como o Luiz Eugênio colocou muito bem aqui. Né? Como é que a gente faz esse pessoal falar a mesma linguagem e cada um, naturalmente, participando e fazendo aquilo que sabe de fazer de melhor. Né? Sem querer competir, sem achar que o outro fala uma linguagem muito complicada, e cada um aprendendo, né, a dialogar um com o outro. Né? E, nesse sentido, bom,
É só para mostrar um pouquinho aí, né, que eu acho que a gente sente na pele que a TS é um negócio que não é muito para amador, né, e não dá para ser individualista. Né? Imagina a gente querer ser individualista numa situação dessa. Né? E aí eu vou lembrar, o Tasso já falou, né, e acho que chamou muita atenção para a gente, a fala do Richard, né, Horton, do Lancet, e ele colocou algumas questões muito interessantes nessa fala dele, e que, assim, pela primeira vez, eu que já acompanho, né, os eventos da Sociedade Internacional de Avaliação de Tecnologia há alguns anos, né, mais de 20 anos nisso, e pela primeira vez eu escutei alguém chamando a atenção exatamente para esse aspecto, né, de que a gente precisa de sair do convencional, né, e, de fato, começar a usar o conhecimento que a gente tem do lado da gente, muitas vezes. Né, e a gente precisa ser crítico, né, com todo o processo de implantação de uma determinada tecnologia. Né, então, precisamos levar o contexto em consideração. E desse mesmo autor, né, tem um trabalho, um dos editoriais dele, né, do Lancet, desse ano agora, que fala exatamente isso aqui, ó, que é uma coisa que a gente já vem percebendo, principalmente as pessoas que trabalham fazendo crítica, né, dessa evidência, né, e que tem muito a ver com tudo aquilo que foi falado aqui hoje de manhã. Né, é que todo o modelo hoje de avaliação, né, das universidades, da pesquisa no mundo, está virando uma competição e tem feito com que a produção científica caia muito, né, em termos de qualidade. A gente já tem reparado isso, né, e, às vezes, para ser revisor, tem que fazer revisão de trabalhos científicos, a gente já se depara com situações, e muitas vezes com trabalhos publicados, alguns falam assim, pelo fato de a revista ter nome, não quer dizer muita coisa. Né? Eu já me deparei com casos que são impressionantes, e de pessoas que têm nome, inclusive, com qualidade duvidosa, e, né, uma série de questões que ele aponta aqui muito bem, né, vários desses fatores aqui, falando que, na verdade, a gente está indo para o lado negro, né, digamos assim, da força hoje em ciência. Né? Infelizmente. Bom, então, assim, com essa percepção, com essa, digamos, tida ameaça, né, a gente já tinha, quer dizer, uma certa consciência que é preciso, né, a gente sair um pouco, né, buscar alternativas que vão além, né, principalmente, da questão da evidência que está aí publicada formalmente e tudo. Eu podia contar uma série de experiências aí que a gente teve, principalmente quando a gente começou a fazer os primeiros BRATs, né, que é o Boletim de Avaliação de Tecnologia, e que, como muitas vezes, né, eu brinco hoje muito com os alunos, que eu falo, gente, a coisa mais difícil no processo de avaliação é saber fazer a pergunta certa. Porque, muitas vezes, a literatura nos induz a fazer a pergunta errada. Né? E a gente viveu várias experiências. Né? Uma delas, só para assim, exemplificar, nós levamos 8 meses para publicar um BRATS, né? Porque ia de encontro a uma série de interesses. E, por persistência, né, um cara que sabia brigar muito, o Alexandre Lengruber, a gente conseguiu finalmente publicar esse BRATS. Né? Bom, mas aí, nesse sentido, né, já ainda aí nos idos de 98, ou seja, o que o pessoal está falando aí, a gente já até vem fazendo alguma coisa, claro, com todas as limitações nossas, a gente começou a pensar o seguinte, bom, a gente poderia fazer avaliações que ajudassem a melhorar um pouco os parâmetros de programação da assistência do SUS? Né? E, mais ou menos nessa época, estava surgindo exatamente a PAC Oncologia. Né? Inês Gadelha já foi citada aqui hoje, e foi um contato que a gente acabou tendo uma aproximação com a Inês, a gente soube que, na verdade, esse sistema estava começando, né, e era um sistema novo, era um sistema que apresentava uma série de informações que até então a gente não tinha sobre a assistência oncológica, né, mas que poderia ter um potencial. Então, vamos tentar usar esse potencial. A primeira tarefa nossa, naturalmente, que foi tentar validar a consistência desse sistema. Eu costumo brincar que qualquer base nova, base secundária nova, você precisa, no mínimo, 2 anos para conhecer essa base. E eu já testei isso diversas vezes, e é mais ou menos esse tempo que você precisa de maturidade para entender essa base. Muita gente fala assim, isso não dá para fazer nada.
dá para fazer coisas sim. Claro que você não pode querer extrair dela coisas que não tem como. Mas tem coisas que são interessantes de se fazer. E podem ajudar ao gestor. Não é? E a segunda questão é que a gente queria sair daquela situação de olhar só a produção. A gente queria olhar exatamente a trajetória de um caso de câncer dentro do sistema. Né? E começamos esse desafio. São algumas só publicações aqui para a gente tentar chegar nessa questão da identificação do caso. Conseguimos fazer isso ainda usando apenas uma vinculação, né, que a gente chama aí, né, que é o tal do record linkage aí, né, o termo técnico aí da área, na inglês, de forma até determinística. A PAC propiciava isso aqui para a gente. Né? Isso, inclusive, a gente tem notícia que empresas hoje no Brasil usam esse algoritmo que a gente usou. A gente nunca ganhou dinheiro nenhum por isso, tá? Mas usam isso até para prestar consultoria para alguns governos aí no país. Né? Bom, disso aí a gente conseguiu, na verdade, né, identificar o número de casos de câncer. E um detalhe, eu não passei aqui, a primeira fase a gente fez um levantamento para ver os estados, né, ou as regiões que tinham a melhor qualidade no registro dessa base, e a gente foi trabalhar em São Paulo, na época. Até porque precisávamos de duas informações, uma era da EPAC e a outra era do registro de câncer, que a gente não conseguia isso no Rio de Janeiro. Então, a gente foi e a gente usou os dados da Fundação FOSP, São Paulo. Então, conseguimos identificar o número de casos, conseguimos fazer uma estimativa das necessidades de modalidade terapêutica, né? E uma das questões importantes era essa questão aqui, modelar o tempo de utilização dessas modalidades. Né? Com isso, a gente pôde, então, simular a infraestrutura necessária para assistência à época. Tá? Bom, isso aqui é só para quem gosta da coisa mais complicada de modelo matemático, esse negócio todo e tal, não vou entrar em detalhe nisso, mas só para mostrar que, por trás disso tudo aqui, tem uma coisa lá, né, um modelo matemático, que deu condições a gente, na verdade, de fazer e mudar esses parâmetros, né, e dar uma atualizada nesses parâmetros. E esse trabalho ficou, né, foi uma tese defendida em 2005, e eu acredito que foi mais ou menos em 2008, nós conseguimos participar de uma discussão, na época coordenada pelo INCA, com relação a mudar alguns desses parâmetros de programação da assistência oncológica. E esse trabalho foi bastante interessante, porque a gente levou essa discussão, a gente fez a discussão com alguns dos parâmetros que a gente tinha visto a necessidade de mudar, e alguns dos especialistas que estavam presentes nesse encontro confirmavam para a gente que, na verdade, a realidade era aquela mesma. Né? Isso foi bastante interessante. E aí veio, né, uma primeira possibilidade. Esse trabalho foi muito feito sob orientação, né, junto com a Inês, pelo menos numa fase inicial desse trabalho, e a gente pôde levar isso adiante. Eu acho que foi alguma coisa que não valeu apenas para a gente colocar uma tese de mestrado, de doutorado, né, na estante, ganhar um prêmio do SUS, ganhar um prêmio internacional, mas, principalmente, né, conseguir atuar de alguma forma na melhoria dessa programação. Em continuidade a esse trabalho, foi a outra questão que a gente também tinha, é que até que ponto os serviços seguem uma conduta terapêutica. E, à época, uma das poucas áreas que o INCA ainda tinha estabelecido uma conduta terapêutica era no câncer de mama. Então, nós pegamos a conduta terapêutica apregoada pelo INCA e fomos, com base nisso, né, tentar olhar como é que se dava a utilização. E pegamos como um dos indicadores a questão da transição, né, o tempo de transição entre uma modalidade terapêutica e outra. Pelo menos o primeiro episódio dessa transição. Isso aí, por que a gente pega isso? Porque, em geral, algumas unidades, principalmente que essa base é uma base que é usada para a questão de reembolso, né, é uma prática comum mudar de primeira linha para segunda linha. E a gente já tinha uma desconfiança, por algumas, digamos, análises descritivas, que esse processo era um pouco estranho. E a gente, então, foi modelar essa taxa, né, de transição, e o que a gente descobre que, naturalmente, isso tinha a ver com, né, a condição do caso, tinha a ver com o procedimento, mas tinha a ver com o tipo da unidade. Né? Consequência disso,
custo. Aqui a gente pode ver claramente uma situação como essa, aqui mais ou menos o preço médio, né, cobrado por cada instituição, e tínhamos esse caso aqui, que é uma aberração. Né? Naturalmente que isso aqui é um caso de fraude, né, que foi levado por um gestor, né, à época, uma pessoa que a gente tinha um bom acesso, e isso gerou auditoria no Estado do Rio de Janeiro. Né? Então, mais uma vez, um exemplo de que, quando existe, né, essa visão de, bom, vamos aproveitar, vamos usar aquilo que a gente sabe, né, que é o modelo matemático, é o extrair o conhecimento e interagir com o gestor, e é claro que, como já foi falado aqui, não é qualquer gestor que aceita isso, porque eu me lembro da reunião, quando a gente foi demonstrar, apresentar esses dados, houve uma série de discussões que muitas pessoas não aceitavam, até que o ponto que um deles chegou, olha, desculpa, mas tudo isso que você está falando aí para justificar o caso, já foi controlado no modelo, então o resultado é esse mesmo. Né? Nós temos que fazer alguma coisa, porque isso aí é fraude. Na verdade, era fraude mesmo. A gente foi olhar para uma outra base, porque a base da PAC é uma base que é usada para remuneração, então ela tem uma série de viés. A gente foi olhar uma outra base, que é a base das informações, das ações de rastreamento do câncer do colo do útero, que é o Siscolo, né? E a gente começou a olhar essa base no estado de Minas Gerais, porque Minas Gerais é interessante, né? Porque é um Brasil em miniatura. São 852 municípios, na época, hoje tem mais. Né? E o que a gente vai aí, fazendo algumas análises, é descobrir, a gente queria ter um perfil da produção desses municípios, e o que a gente descobre é que a gente tinha uma variável que, assim, ela era maravilhosa, que parece coisa de livro, análise de cluster de livro, entendeu? Essa variável era exatamente a variável que falava sobre a qualidade da lâmina. E o que a gente viu, que o mais distinguia os municípios em Minas Gerais era exatamente a qualidade das lâminas do programa. E isso, além disso, né, com especificidades em termos da condição dessa falta de qualidade, que era a questão de dessecamento, que tinha a ver muito com a infraestrutura, né, que vinha do norte do Estado, e a questão muito mais da coleta, né, do exame, que tinha a ver com a coleta, aí com o profissional, né, diretamente, na parte sul. Ou seja, tínhamos tinha um problema de norte a sul do Estado. Isso aí chamou muita atenção da gente, e a gente falou, bom, legal, produção é isso, mas o que isso reflete para a mulher, para a usuária do programa? E aí eu tive que entrar numa grande questão, passamos alguns anos até que a gente finalmente conseguiu ter acesso a uma base, porque um dos grandes problemas é o acesso à base, né? Além da qualidade do dado, é o acesso à base, que normalmente é negado, ele só é, muitas vezes, franqueado às pessoas que são amigas, né? Infelizmente, essa ainda é a nossa situação. Eu tive uma época que eu tinha mais de 5 solicitações com o comitê de ética, com tudo dentro da DataSUS, mas nunca me entregaram nada. Né? Até que a gente conseguiu a boa vontade da gestora do Estado do Rio de Janeiro, né? E a gente começou a fazer... na verdade, essa base, eu não tinha um identificador único, como eu tinha basicamente na PAC, então eu não podia usar a mesma metodologia. A gente teve que fazer o que a gente chama de vinculação probabilística, ou seja, eu tenho o nome das mulheres, o nome da mãe das mulheres, alguma coisa como idade, basicamente essas 3 variáveis, digamos assim, permitiu que a gente conseguisse linkar, né, ou seja, vincular todos os registros de uma mesma mulher e contar a história dessa mulher. Né? E, a partir disso, então, finalmente, finalmente a gente conseguiu fazer essa estimativa, que a gente chamou de estimativa da efetividade do programa de rastreamento do câncer do colo do útero no Estado do Rio de Janeiro, usando esse indicador de efetividade, que era o número de atipias detectadas pelo número de atipias a serem detectadas. E como é que a gente achava, digamos assim, né, esse a serem detectadas? Na verdade, porque a gente, olhando essa história dessa mulher, nós sabíamos, né, o quanto nós perdíamos,
Tá? E também tínhamos uma informação com relação àquela questão da qualidade das lâminas. A gente sabia que o fato de você ter, né, uma baixa representatividade, né, da zona de transformação nas lâminas já era um fator de você ter menos detecção. Tá? Bom, com isso a gente fazia algumas simulações, usando algumas técnicas de simulação para esses parâmetros e fazíamos aí um ajuste, né, uma certa estimativa, né, desse valor aqui, que eram as lâminas, né, de alto risco, né, de lesão, desculpa, lesão de alto risco, que eram estimadas, e esse valor aí deu para a gente uma estimativa no estado do Rio de Janeiro de que apenas 33%, né, daquilo que deveríamos estar achando é o que achávamos no sistema. Ou seja, a gente põe na rua um programa para apenas detectar 1/3 daquilo que a gente teria, na verdade, que está detectando. Bom, razões para isso, a gente tentou, mais tarde, nesse trabalho, modelar e ver, bom, quais são os fatores determinantes, né, para essa baixa detecção no Estado. E aí a gente vê que, além de determinadas condições, né, da mulher, que é natural, chama a atenção o fato do laboratório ser ou não de referência, e aqui a vantagem de estar no Rio é porque a gente tinha um laboratório de referência, sabíamos que a detecção dele era muito maior do que na grande maioria da rede, e, além disso, a questão, novamente, né, da representatividade aqui, da qualidade, né, da lâmina realizada. Bom, isso aí, mais uma vez, mostrou para a gente que era preciso, que mais do que pensar em cobertura, ainda era necessário garantir qualidade dos exames realizados. Bom, a gente tentou fazer essa discussão com o pessoal, e hoje, né, o Estado do Rio de Janeiro tem, pelo menos, voltou, eu acho que foi uma política nacional, né, do programa, de voltar a fazer o controle de qualidade dos exames citopatológicos. E eu acredito que venha a melhorar aí, pelo menos daqui a algum tempo, esse cenário que a gente veio observando aí. Bom, tudo isso, né, mostrando um pouco a necessidade da gente não só incorporar, mas olhar exatamente aquilo que a gente está fazendo. E saindo desse cenário de câncer, né, indo aqui para um trabalho dos colegas lá do ICES da UFRJ, também do NATS lá do Complexo Hospitalar da UFRJ, esse trabalho aqui mostra a sobrevida, né, de 2 procedimentos em cardiologia, que é a cirurgia de reperfusão do miocárdio, que é uma cirurgia de grande porte, né, e as angioplastias coronarianas. Né? Isso aqui, gente, não é dado do SUS, né? Isso aqui é dados da CIH, da Comunicação de Internação Hospitalar. Né? Então, são dados de pacientes que são das seguradoras, né? Das planos de saúde, e a gente vê, na verdade, o quê? Que, claro que são dados de 2000 a 2007, né? Mas se a gente for acompanhando aqui essa curva, né, de sobrevida, a mais ou menos a altura de 1 ano e meio após o procedimento, né, uma cirurgia de grande porte está matando tanto quanto uma cirurgia de... Nem a cirurgia, né, porque a angioplastia é um procedimento, nem é uma cirurgia. E esse é um cenário que é bastante alarmante. Né? Esperemos que tenha mudado. Né? Eu acho que aqui a gente tem um pouco do evento ainda, dos estentes farmacológicos, na época que ainda não se sabia, na verdade, as repercussões disso. Esse dado aqui ele foi bastante polêmico, mas ele não teve a mesma, digamos assim, aceitação, né, que os demais tiveram. Né? Não houve nenhuma reação com relação a tentar fazer alguma coisa nessa direção com os dados, inclusive sendo uma pesquisa que foi financiada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Bom, fechando aqui, né, eu acho que eu termino mais ou menos na mesma direção sua, né, porque eu acho que é o seguinte, a gestão de tecnologia no sistema, ela depende do conhecimento, né, e esse conhecimento ele só vai ser aprimorado, né, se a gente meio que obedecer um pouco aí a ideia dessa pirâmide. Né? O dado tem que ser consistente, o método tem que ser consistente, e eu tenho que ter vontade política de tomar decisão. Né? Lembrando que o dado, para ser consistente, tem uma atuação muito grande do gestor,
né, das pessoas que estão na ponta e dos profissionais que estão na ponta, né? O método é onde a academia pode ajudar, e isso é parceria, né, que a gente pode estar fazendo juntas, né? Agora, a decisão, novamente, né, ela volta para o gestor, que tem que querer fazer alguma coisa, né? E a gente sabe que não é fácil, né? Mas, de qualquer forma, está aí, é possível fazer, é possível colaborar quando a gente quer, quando a gente tem respeito, né, quando a gente entende que cada um com a sua capacidade pode fazer alguma coisa em prol disso aí, e sair um pouco, né, do modelo daquela coisa, né? Eu sempre falei assim, a gente vive os modismos, né? Então, assim, os próprios, digamos, países tradicionais em avaliação de tecnologia, né, já estão começando, né, a se sentirem um tanto incomodados com a questão só do cost effectiveness e, né, trade-offs e outras coisas mais, né? A gente tem que ir um pouco além e, principalmente, na nossa realidade, que fica um pouco à margem, né, desse desenvolvimento aí. Tá? Claro que protagonizando cada vez mais. Muito obrigada a vocês, espero não ter passado muito do tempo.